Capítulo 10. Tem pai que é cego. Quando Jane e eu casamos, no começo de 1993, não demorou muito para que desejássemos ter nosso primeiro bebê. Por ser mais exato, logo após nosso primeiro ano de casamento, já queríamos que ele viesse. Mas me questionei quanto a esse desejo tão natural, o de ser pai, pois eu reconhecia a realidade de que minha capacidade de cuidar e proteger uma criança estava comprometida pela falta da visão. Havia pouco tempo ainda que tinha ficado cego, e a forma com que as pessoas cegas lidavam com tantas questões, como a de ter filhos, ainda era muito nova para mim. Eu já convivia com algumas críticas quanto à ideia de que eu daria muito trabalho a Jane, pois muitas pessoas superdimensionavam as coisas que ela tinha que fazer por minha causa. Se eu fazia qualquer comentário sobre Jane estar atrasada em alguma tarefa, logo ouvia: "Mas você não tem dó dela? Tadinha, já que tem que fazer tanta coisa em casa, trabalha fora e ainda cuida de você." Jane me ajudava em inúmeras coisas, mas não em todas, como algumas pessoas pensavam. De fato, havia quem achasse que um cego sequer conseguia andar sozinho dentro da própria casa ou que pudesse pegar um copo de água. No início do casamento, não tínhamos ninguém nos ajudando no cuidado com o apartamento em que morávamos. Com o tempo, contratamos uma querida irmã em Cristo, membro da Igreja Deus e Amor, a Doralice. Jane trabalhava a meio período no Banco de Brasília. Quando ela não estava em casa cuidando das tarefas domésticas, estava no banco ou saindo comigo para atender aos convites das igrejas que me chamavam para cantar ou pregar. Ela já tinha ocupações de sobra e um bebê daria mais trabalho ainda a ela. Eu sabia que nenhum trabalho do mundo seria empecilho para que Jane desejasse um bebê, mas a questão era comigo e não com ela. Eu teria condições efetivas de ajudá-la ou apenas assistiria a Jane se desdobrando para cuidar da criança? A preocupação dos críticos, amorosa ou não, era razoável e eu precisava pensar naquilo. Ainda que o trabalho com a música e o trabalho da Jane no banco pudessem nos dar condições de pagar uma babá, isso não excluía a necessidade de que eu ajudasse no cuidado com o bebê. Eu estava lidando com uma questão real e não com um receio infundado ou com um temor imaginário. Se o medo é uma reação emocional a um perigo real e a ansiedade é uma reação emocional a um perigo imaginário, eu tinha os dois. Estava com medo, mas também sofria com alguma ansiedade. Temia os perigos reais e imaginários. A antiga questão relacionada a minhas capacidades estava de volta. Seria a minha limitação física e visual que definiria quais sonhos e planos eu buscaria realizar, ou eu deveria considerar o quanto Deus poderia fazer, apesar das minhas limitações? Eu pedi a Deus que me ajudasse a identificar, por vezes, essa tênue linha que separa a coragem da imprudência. Eu conhecia pessoalmente e pela mídia pessoas cegas que, desprezando seus limites reais, faziam coisas que colocavam em risco a si mesmas e a outros, mas eram tidas como corajosas e arrojadas. Eu sabia que naqueles casos não se tratava de uma pessoa cega que, por ser corajosa, não recuava diante de obstáculos, mas sim alguém que desprezava seus próprios limites, colocando a si e a outros em risco. Essa preocupação pautaria minhas ações de modo que eu não me gabaria daquilo que uma pessoa cega pode fazer com segurança, nem teria vergonha de reconhecer que certas coisas era melhor evitar por eu ser cego. As pessoas em geral, até por desejarem encorajar aquele que possui alguma limitação física ou de que ordem for, elogiam praticamente tudo que essa pessoa faz. Expressões do tipo: "Veja que impressionante, ele é cego, mas consegue ir sozinho à padaria comprar pães." Se essa simples tarefa for feita com segurança, merece elogios, mas se for feita colocando em risco a saúde e a vida da pessoa cega, deve ser rejeitada. Essa era, portanto, a questão. E eu não era apenas cego, tinha também uma limitação física por causa da paralisia infantil que tive na perna esquerda. Quanto aos cuidados reais que estão envolvidos no processo de uma pessoa cega cuidar de uma criança, o contato com outros pais cegos, e isso mesmo, tem pai que é cego, me ajudaria a melhor entender e também a desmistificar algumas coisas. Conheci inúmeras histórias bem-sucedidas de pais que criaram seus filhos sem que a deficiência visual lhes fosse empecilho. Claro que houve adaptações, mas a falta da visão não os privou do exercício e usufruto da paternidade.
Encontrei inclusive casais que eram cegos e tiveram filhos cegos também, e casos em que os pais eram cegos, mas os filhos não. Conheci até mesmo um casal de cegos que teve filhos com deficiência auditiva. Para se comunicar com eles, utilizavam a linguagem dos sinais. Os filhos faziam sinais com as mãos, os quais eram reconhecidos pelo tato dos pais. Os pais tocavam as mãos dos filhos para entender o que eles estavam comunicando. Para falar com eles não havia qualquer problema, pois bastava fazer os gestos. Se Deus os ajudou e deu a eles condições, instrução e sabedoria para cuidarem e protegerem seus filhos, Ele poderia fazer o mesmo comigo. Havia, portanto, exemplos de sobra quanto a como pequenas adaptações e cuidados tornariam plenamente possível a uma pessoa cega cuidar de forma satisfatória e segura de um bebê. Lembro do exemplo de uma mãe cega que se achou diante de uma questão bem peculiar. Ao perceber que o seu bebê começou a engatinhar, diante da dificuldade de saber onde estava aquele ser pequeno e veloz, recorreu ao artifício de colocar um guiso preso na fralda da criança. Dessa forma, o veloz bebezinho não mais escapou dos seus atentos ouvidos maternos. Se para os perigos reais havia solução, o que restava pertencia ao campo da ansiedade. Afinal, se eu tinha provas de sobra de que cegos, fazendo pequenas adaptações, podiam cuidar bem dos seus pequenos filhos, o temor quanto a acidentes não estava relacionado diretamente ao risco que uma criança, que é cuidada por uma pessoa cega, corre, mas sim com o risco que todas as crianças correm, independentemente de quem cuida delas. Era preciso, mais uma vez, confiar em Deus e acreditar que Ele poderia me ajudar a enfrentar aquela situação. O Deus que me ajudaria a proteger e cuidar dos meus filhos seria o que os livraria daquilo que eu, mesmo enxergando, não poderia livrar. Lembrei do Salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127:1. Se Deus edifica a casa e guarda a cidade, isso não significa que não devamos nos esforçar por fazer aquilo que Deus espera de nós na edificação da casa e guarda da cidade. Ambas as ações não são excludentes. Deus faz e nos chama a fazer também. Nossa obra é incompleta e imperfeita. A de Deus é completa e perfeita. Naquilo em que o nosso melhor não é suficiente, nos conforta saber que o Senhor é poderoso para suprir. Com o coração em paz com relação aos meus medos e ansiedades, eu pensava que seria apenas uma questão de tempo, pouco tempo, para que Jane me trouxesse aquela maravilhosa notícia de que estava grávida. Mas o tempo passava e isso não acontecia. Depois de alguns meses de espera, fomos consultar uma médica. Ela nos disse que, no nosso caso, somente após 12 meses é que seria razoável empreender uma investigação quanto a se um de nós ou os dois tinham problemas de fertilidade. Inclusive, nos alertou para o fato de que a ansiedade deveria ser mantida sob controle, pois poderia influir negativamente no processo. Sendo a médica cristã, nos recomendou que confiássemos em Deus e nele esperássemos. Os meses passavam, estávamos nos aproximando da data limite para o início do processo de investigação quanto à fertilidade e eu estava ficando aflito. Lembro que cheguei uma vez a orar com muita tristeza, colocando diante de Deus a minha angústia diante da hipótese de não poder ser pai. Como desde os 13 anos perdi o contato e convivência com meu pai, desejava muito ter a oportunidade de ser pai e poder, com a ajuda de Deus, escrever uma história diferente. A possibilidade de que esse sonho pudesse não se realizar me entristecia muito. Ainda que essa espera tenha durado por alguns meses apenas, pareceu uma eternidade. Nesse período, os nossos olhos e ouvidos pareciam só perceber bebês e tudo o que com eles se relacionava. Quase todos os meses éramos surpreendidos com a notícia de que uma pessoa conhecida por nós estava grávida e as propagandas da TV pareciam só falar de recém-nascidos. Claro que o problema não estava com o mundo à nossa volta, mas sim com o nosso coração temeroso de jamais ver seu sonho realizado. Comecei a considerar diante de Deus a possibilidade real de que eu não viesse a ter filhos. Se era isso que Deus desejava, aceitaria. Por outro lado, considerava a bênção de estar casado com Jane. Essas duas realidades poderiam vir a coexistir, felicidade com o casamento e tristeza por não ter filhos.
Era doloroso ter que lidar com a possibilidade de que eu não poderia ser pai, mas eu não deveria permitir que isso prejudicasse meu relacionamento com a minha esposa. Por ter me tornado uma pessoa cega, eu tinha que lidar com uma realidade diária específica. Eu podia ficar triste e chorar tudo que não podia mais fazer, ou poderia me confortar e alegrar com aquilo que podia fazer. Ou eu me alegrava com o que tinha, ou choraria por toda a minha vida cada perda. Creio que devemos nos permitir chorar nossas perdas, mas uma vez que o devido tempo foi dado ao coração ferido para se ajustar ao novo estado de coisas, precisamos nos erguer e partir do que ainda temos e pedir a Deus que nos ajude a prosseguir com o que restou de nós. Quando assim fazemos, sempre nos surpreendemos com aquilo que Deus nos mostra que foi preservado e o quanto Ele pode fazer com o que restou de nós, bem como nos acrescentar muitas outras coisas. Portanto, se eu não pudesse ser um bom pai, queria ser o melhor marido. Com o tempo, eu descobriria o quanto essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Aparentemente, Deus estava dizendo não ao nosso desejo de ter filhos, mas ainda tínhamos esperança de que pudéssemos estar enganados quanto a isso. Jane chegou certa vez a suspeitar fortemente que estivesse grávida. Fez o teste e abrimos juntos o resultado, mas infelizmente foi negativo. Relaxar quanto a essa questão era algo realmente difícil, mas necessário. E se havia um lugar indicado para isso em nosso país, esse lugar era a Bahia. Fui convidado para cantar ali. Pela primeira vez eu iria ao Nordeste. Diga-se de passagem que eu, como bom mineiro, já tinha os meus 26 anos de idade e ainda não tinha visto o mar. E prossigo assim, pois demorei tanto a ir ver o mar que quando fui eu já não conseguia mais enxergá-lo. Isso se deu em Porto Seguro. Mas ficamos hospedados mesmo na casa da querida irmã Yara Sincorá, em Itamaraju, extremo sul da Bahia, para cantar na igreja presbiteriana de lá. Aproveitamos ainda para visitar a igreja presbiteriana na cidade de Eunápolis. Foram os irmãos de Eunápolis, entre muitas brincadeiras por causa do mineiro que não conhecia o mar, que nos levaram para conhecer Porto Seguro e assim tirarmos a prova quanto a se realmente a água do mar era salgada. Eu lembrava vivamente de quando excursões de meus conterrâneos católicos para visitarem a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, se realizavam. Eles davam uma passadinha em Santos para ver o mar e voltavam da viagem trazendo garrafas e mais garrafas da água do mar. Claro que eu experimentei um pouco daquelas preciosas mostras quando era criança, mas como bom mineiro ficava desconfiado de que pudessem estar me enganando. Mas já que naquela oportunidade fui pessoalmente, falo agora não mais porque alguém me disse, mas sim porque eu mesmo experimentei. De fato, a água do mar é salgada. Não sei se foi a água ou o tempo tão bom que passamos no Nordeste, mas ao retornarmos, Jane suspeitou novamente estar grávida e desta vez em secreto fez o teste para a gravidez. Preocupada que eu não viesse a ter uma nova decepção, viu o resultado primeiro e veio me contar. Foi dessas alegrias que não cabem em nós. Jane estava grávida e eu iria ser pai, graças ao bom Deus. Isso aconteceu quando faltavam 2 meses para iniciarmos o processo de investigação quanto a problemas de fertilidade. Avisamos a todos, em especial aos avós. Minha mãe ficou radiante, pois seria o primeiro neto a nascer. Mas em meio ao tempo de sorrisos e cumprimentos, tínhamos um compromisso de agenda já para o dia seguinte. Jane vinha há algum tempo reclamando de dores nas costas e marcamos uma consulta com um ortopedista. Ele nos pediu uma série de radiografias e fomos realizá-las conforme estava previamente agendado há tanto tempo. Não só Jane foi submetida a muitas radiografias da coluna, como também me ajudou enquanto eu fazia as minhas, pois aproveitei a consulta da Jane para ver como estava a minha coluna também. Ao voltarmos para casa de carro, Jane me perguntou se as radiografias que fizemos poderiam prejudicar a gestação. Fazia menos de 24 horas que eu havia ficado sabendo que ela estava gestante e não havia pensado nisso. Nós apenas seguimos a nossa rotina de atividades e, como havia exames a fazer, fomos diligentemente realizá-los. Eu não tinha resposta para a pergunta da Jane e então liguei para o médico. Contei tudo o que havia ocorrido e perguntei se havia algum risco. Ele
claramente tenso, me disse que eu não me preocupasse, mas que não fizesse as demais radiografias que ele pedira. Mais tarde, na consulta com a médica que acompanhou o pré-natal da Jane, dissemos tudo. A médica nos falou então que aquelas radiografias realmente tinham o potencial de não só prejudicar a gestação, como também de interrompê-la. Disse que caso a radiação tivesse causado alterações na formação do bebê, isso poderia fazer com que ele nascesse com deformações, mas que na maioria desses casos, em vez de sequelas, a gravidez seria interrompida. Em menos de 24 horas após ter ficado sabendo da gravidez da Jane, eu passara da alegria intensa para a preocupação constante e o sentimento de culpa por não ter evitado tudo aquilo. Eu me sentia culpado pelo mal que a criança poderia sofrer. Se é verdade que temi não ser capaz de cuidar adequadamente de um bebê por ser cego, Deus me mostrava com aquela situação que somente Ele tem o controle de tudo. Afinal, como eu poderia conhecer todas as ameaças possíveis e imagináveis à gestação e desenvolvimento de uma criança? E se eu conhecesse, como garantir que conseguiria protegê-la de todas elas? Ser pai é um convite a depender de Deus ao cuidar de alguém totalmente dependente de nós. Compartilhamos esse fato com algumas pessoas amigas, as quais se juntaram a nós em oração, pedindo a Deus que guardasse a criança de todo o mal que aquela radiação pudesse causar. Vale dizer que na sala de espera da radiologia devia haver um aviso de que gestantes não poderiam fazer exames radiográficos, bem como os atendentes e técnicos deveriam alertar os pacientes quanto a essa questão. Mas no hospital onde fomos, em Brasília, não houve nada disso. Cheguei a fazer contato com o hospital para falar sobre o ocorrido, mas me atenderam de forma hostil, pois pareceram achar que eu queria apenas ameaçá-los com algum processo judicial visando ganhos financeiros. Na verdade, eu somente queria que a falha deles não prejudicasse outras gestantes. Não muito tempo depois de minha reclamação, colocaram avisos e mudaram a forma de atender ao público. Começamos os preparativos para receber a criança. Roupinhas, enfeites, móveis e decoração em verde. Como desejávamos ter 2 crianças, o que uma utilizasse poderia servir para a outra, já que bebês crescem muito rápido e usam pouco o que compramos para eles. Embora a cor fosse neutra, havia muita curiosidade quanto ao sexo do bebê. Na primeira ecografia, o técnico foi taxativo. É uma menina. Perguntei sobre quanto ele estava seguro dessa conclusão e ele me disse, 100% de certeza. Não havíamos escolhido ainda o nome, mas já sabíamos que era uma menina. E era enorme, pois a imagem mostrava uma criança bem grande. No entanto, em uma nova ecografia feita meses depois, o técnico, enquanto fazia o exame, nos perguntou: "Vocês sabem o sexo da criança?" Ao que respondi: "Sim, é uma menina." Ele então retrucou: "Quem lhes disse isso?" "É o menino." Com essa revelação, nos demos conta de que o chamamos de menina por uns 2 meses, sem saber que era na verdade um menino. Como não tínhamos qualquer preferência quanto ao sexo, estávamos muito felizes de que fosse um menino e principalmente de que todos os exames demonstrassem que a criança estava muito bem e sem qualquer problema em sua formação. Jane queria que o bebê nascesse por parto normal. Inclusive fez um curso para gestantes que enfatizava os benefícios desse tipo de parto. Eu a acompanhava no curso e foi ao longo dele que aprendi uma massagem para bebês, que seria uma bênção para o meu relacionamento com meu filho, pois em seus primeiros meses de vida foi a forma de maior interação entre ele e eu. O plano que viria depois a se concretizar era o de que antes do banho eu faria a massagem. Depois do banho ele seria amamentado e dormiria. Apesar de todo o esforço e de Jane ter esperado o quanto era seguro esperar, após 41 semanas e meia de gestação, no dia 4 de agosto de 1995, Vitor nasceu através de uma cesariana. Chegou com 4,5 kg e 53 centímetros. Era um bebezão. E praticamente ficou encaixado no bercinho que o recebeu quando o trouxeram para o quarto. Eu fiquei muito feliz com o tamanho da criança, pois para mim, um pai de primeira viagem e cego, o bebê ter vindo no tamanho grande me ajudaria muito no manuseio.
As coisas iam bem com o trabalho da música e contratamos uma babá. Minha mãe também ajudava muito no cuidado com o bebê, principalmente nos acompanhando em nossas visitas às igrejas onde eu iria para cantar. Como Jane estava amamentando, não podia ficar muito tempo longe do bebê e as programações nas igrejas às vezes se alongavam muito. Nesse período, Jane ainda estava em licença maternidade e se dividia entre os cuidados com a casa, com o bebê e com o nosso trabalho com a música, mas em breve voltaria ao banco. Como Jane demorou 10 meses para engravidar pela primeira vez, achávamos que era bem pouco provável que isso voltasse a acontecer tão cedo novamente. Mas nós estávamos enganados. Acho que acabamos por confiar demais na lenda de que quando a mãe está amamentando, não corre qualquer risco de engravidar. A suspeita da gravidez voltou novamente e Jane fez o exame. Dessa vez fomos obter o resultado em uma consulta com a médica e ficamos sabendo que Jane, apenas 4 meses depois que Vitor nasceu, estava grávida. Claro que ficamos felizes e claro que também ficamos assustados. Mas se Deus estava nos ajudando a cuidar de um, certamente nos ajudaria a cuidar de 2. Assim acreditávamos. A licença maternidade terminou e Jane voltou a trabalhar por meio período no banco. Doralice e a babá trabalhavam conosco e nos ajudavam muito. Enquanto Jane estava no banco, eu costumava contratar uma pessoa para me ajudar a resolver algumas coisas, inclusive saindo de carro comigo. Jane, por sua vez, se ressentia de ter que deixar o Vitor tanto tempo sem ela. Pouco tempo depois que Jane havia voltado ao trabalho, o banco promoveu um processo de demissão voluntária. Inicialmente vimos a notícia sem qualquer simpatia, afinal considerávamos que Jane ainda trabalharia no banco por muitos anos. Mas algo nos chamou a atenção quanto à possibilidade dela aproveitar esse processo de demissão voluntária. Nós pagávamos de prestação pelo apartamento exatamente o que Jane recebia como salário no banco. Vimos então que com a demissão voluntária, Jane receberia exatamente a quantia necessária para quitarmos o apartamento. Se Jane aceitasse a demissão voluntária, por um lado deixaria de receber salário, mas por outro, com o que receberia, quitaríamos o imóvel. E assim não pagaríamos mais a prestação do apartamento. Houve uma outra questão que nos ajudou a decidir quanto a isso. Eu atendia uma média de 160 convites por ano. Cantava de quarta a domingo toda a semana e começavam a surgir muitos convites para viagens. As dificuldades para conciliar nossa agenda de compromissos musicais com o horário de trabalho da Jane no banco eram cada vez maiores. Jane não tinha interesse de galgar novas posições no banco para ter mais tempo livre e o banco, por sua vez, queria que ela se dedicasse além do que era necessário no cumprimento de suas tarefas. Enfim, oramos muito e decidimos que Jane aceitaria a oferta de demissão voluntária. Recebemos o valor e com ele quitamos o apartamento. Jane não recebia mais o salário do banco, mas, por outro lado, não tínhamos mais que pagar a prestação. Tínhamos todo o tempo livre para atender aos convites das igrejas, para cantar, e havia algo de muito especial em todo esse processo. Jane podia se dedicar ao Vitor muito mais e ela queria muito isso. Ela nunca reclamou uma única vez por ter deixado sua carreira para cuidar do Vitor, do novo bebê que ia chegar, assegurar a quitação do nosso apartamento e me ajudar no trabalho com a música. Claro que a decisão que tomamos gerou grande preocupação entre pessoas próximas e que nos amavam. A preocupação era legítima, pois Jane era aquela que tinha emprego fixo, em boa empresa, com todos os benefícios que se somavam ao salário. Teria sido aquela a melhor decisão? E depois, quem poderia garantir o sustento em tempos mais difíceis quando os convites para cantar faltassem? Eu recebia o valor referente à aposentadoria por invalidez e a complementação salarial da Fundação Sistel, mas ainda assim tais valores não eram suficientes para cobrir nossas despesas. Nós acreditávamos que Deus estava abençoando nossa decisão e, por assim entendermos, nela prosseguimos. Mas e se estivéssemos sinceramente enganados? Nossa convicção quanto à decisão era firme, mas sempre procuramos admitir que poderíamos estar errados. Essa forma de pensar nos conduzia a definirmos um plano B para o caso de eventual equívoco, imprevisto ou emergência. Como faríamos se víssemos depois que o salário de Jane era realmente indispensável?
Tanto Jane quanto eu poderíamos tentar um concurso público, opção tão comum em Brasília, ou procurar um outro trabalho. Existem cotas para pessoas com deficiência em concursos públicos e, em último caso, diante de uma grande necessidade, já tínhamos um imóvel do qual poderíamos dispor. Mas, é claro, esperávamos nunca precisar de nada disso. E, pela graça de Deus, tem sido assim até hoje. Pode parecer contraditória a afirmação de fé que admite a possibilidade de equívoco. Mas como sempre acreditei que decisões importantes de nossas vidas deviam ser tomadas com base em convicções, por saber que estas possuem forte componente subjetivo, eu precisaria sempre suspeitar delas e admitir a possibilidade do engano. Quanto mais questionava minhas certezas e elas resistiam aos questionamentos, também iam se tornando fortes. A fé convive com a dúvida sem receio de que ela lhe enfraqueça. Muito pelo contrário, a fé, na verdade, se fortalece ao enfrentar a dúvida. Não queríamos lançar mão do nome de Deus para avalizar nossos atos e afirmar que fizemos tudo porque foi a vontade dele. Fizemos tudo por entender que Deus queria daquela forma, mas assumíamos a total responsabilidade por cada ato. Jane começava a lidar, então, com uma pressão forte e constante, manifesta de muitas formas e maneiras na sociedade de Brasília. Tratava-se da crítica por ela ter deixado o trabalho no banco para quitar o apartamento e me ajudar no meu trabalho como músico. A maior parte do que faço na música acontece em casa durante o dia. Inclui muitas saídas para resolver questões junto a gráficas, estúdios, lojas, etc. Mas as apresentações costumam acontecer somente à noite em visitas às igrejas. Como muitos não consideram a música um trabalho, restava que Jane agora tinha apenas o ofício de dona de casa. A ampla maioria das mulheres em todo o Distrito Federal trabalha fora, e Jane parecia um corpo estranho no meio dessa realidade. De formada em matemática e professora, além de funcionária do banco, Jane passou a ser apenas do lar, pois não tinha como definir especificamente seu trabalho comigo na música, já que ele não figurava na classificação brasileira de ocupações. Isso parecia soar como uma heresia aos ouvidos de quem perguntava qual o trabalho ou profissão dela. A verdade é que essa foi uma das mais acertadas decisões que tomamos em nossa vida. Livres da prestação do apartamento, Jane e eu nos dedicávamos agora na maior parte do tempo a Vitor, ao bebê que estava a caminho e ao trabalho com a música. Enquanto Jane convivia com as sugestões, na maioria das vezes bem intencionadas, de que deveria voltar a trabalhar fora, eu, por minha vez, convivia com os questionamentos constantes quanto a por que eu não ia a São Paulo passar pelo menos uns 6 meses para divulgar os meus discos. Quem assim me incentivava o fazia de forma bem intencionada. Mas como ir a São Paulo, Jane e eu, passar tanto tempo e deixar o Vitor bem pequeno aqui? Mais tarde, como deixar Vitor e sua irmã? Como para tudo as pessoas têm soluções, me diziam que eu poderia deixá-los com minha mãe ou sogra. Poderia até mesmo pagar uma babá para ajudar. Como recompensa pelo distanciamento, eu teria minha carreira musical alavancada. Conheci pessoas que fizeram isso e realmente se tornaram famosas, mas eu definitivamente não concordava com essa ideia. Para mim, a responsabilidade pela criação dos filhos é dos pais. Os pais podem receber apoio dos avós, da escola e da igreja nessa tarefa de criar seus filhos, mas a responsabilidade pela criação dos filhos é deles e não deve ser transferida. Assim, se eu tivesse o propósito de alavancar minha carreira daquela forma, que eu tivesse pensado nisso antes de ter filhos e não depois que eles chegaram. O que entendíamos traria prejuízos à criação e educação deles, e eu não tinha a menor pretensão de desenvolver uma carreira. Eu servia a Deus por meio da música, buscando sempre fazer com que as canções chegassem mais longe e alcançassem mais pessoas, mas com o propósito de fazer a mensagem conhecida e não o meu nome. Eu não tinha na música um projeto pessoal ou comercial. Minha prioridade de vida não era a música, e não faria nada visando seu progresso em prejuízo de minha vida com Deus e minha família. Alguém pode dizer que foi por isso que não me tornei conhecido e bem-sucedido como músico. Mas se foi por isso, dou graças a Deus por não sê-lo. Reconheço que muitos necessitam fazer alguns sacrifícios com relação às suas famílias por exigência do trabalho, mas esse não era o nosso caso.
Nós poderíamos decidir livremente quanto a quais sacrifícios nos submeter para melhor desenvolvermos nosso trabalho com as composições, gravações, discos e apresentações musicais. Quanto à questão que envolvia o que fazer em tempos difíceis, não demoraríamos a ser testados nisso. Em 1996 eu tive uma crise de dor de cabeça. Por um total descuido meu e do neurologista que me acompanhou, tomei muito mais cortisona do que era necessário. O resultado disso foi que meu peso, que era de 61 quilos, saltou em 3 meses para mais de 100. Eu estava tão pesado que precisava de muletas para andar, pois a perna com sequela da paralisia infantil não suportava o peso do corpo. E eu estava tão pesado que as muletas não aguentaram e quebraram-se uma após outra enquanto eu descia as escadas do prédio onde morava. Se eu estava sozinho, precisava sentar nos degraus para subir. Costumava pedir a meus irmãos que me encontrassem no condomínio onde eu morava sempre que eu voltava de um compromisso, apenas para me ajudarem a subir para o apartamento que ficava no primeiro andar, e o prédio não tinha elevadores. Em meio a essa crise, por não enxergar, não percebi o quanto eu estava ganhando peso, e embora alertado por minha sogra, achei que era apenas um ganho pequeno, o qual não traria maiores problemas. Acreditava que qualquer que fosse o aumento do peso, ao fim da crise eu perderia rapidamente. Mas na realidade meu corpo se transformou tanto que algumas pessoas não me reconheciam mais ao me encontrar. Outras, sem ter o que dizer ao me verem, falavam que se tratava apenas do quanto a vida de casado estava me fazendo bem e que certamente Jane era uma excelente cozinheira. Apesar das consequências difíceis daquela crise, eu precisava e queria muito continuar atendendo aos convites que recebia e, por isso, continuava visitando as igrejas, inclusive viajando para isso. O enorme ganho de peso se deu também pelo acúmulo de líquido no organismo. A retenção de líquido foi tão grande que surgiram feridas nos tornozelos, das quais saía um líquido claro semelhante à água, conhecido como linfa. Se eu ficava parado por muito tempo em algum lugar, formava-se uma poça em torno dos meus pés. Para resolver isso, eu fui, durante 2 meses, todos os dias ao hospital, onde eram feitos curativos nas feridas dos tornozelos. Jane me levava com aquele barrigão de grávida, empurrando uma cadeira de rodas comigo e brigando quase que todas as vezes para que me atendessem adequadamente. Àquela altura, eu mesmo estava com pena da Jane. Grávida, cuidando de um bebê gigante com poucos meses, administrando a casa, cuidando de mim que estava em recuperação da crise pela qual passei e ainda indo comigo aos meus compromissos musicais, já que apesar de todo o transtorno físico, eu conseguia cantar bem. Sempre achei que Jane recebeu a herança de saúde do pai dela, o seu Crispim. Ele parece ser feito de algum material superior ao que forma os demais seres humanos. Seu Crispim tem uma saúde impressionante. Só vai ao hospital para levar pessoas, pois nunca ficou internado. Do alto dos seus 80 anos, anda de bicicleta no parque da cidade, em Brasília. Creio que foi dessa mesma fibra que Deus teceu Jane. Ela suportou bravamente todo esse tempo, sem murmurar e com muita confiança em Deus. A gestação prosseguia e voltamos ao período das ecografias para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Dessa vez não havia dúvidas, era uma menina. Eu estava radiante de alegria, pois Deus estava me dando a bênção de ter um casal de filhos. Escolhi o nome dela, seria Gláucia. Gláucia Cristina, para se parecer com o nome da mãe, que se chama Jane Cristina. Para a glória de Deus e o sossego da família, minha melhora coincidiu com o nascimento da Gláucia. Lembro de entrar no hospital onde Jane teria a nossa filha, já sem o auxílio das muletas. Ela chegou no dia 2 de setembro de 1996 por uma cesariana também, pois a proximidade entre as 2 gestações tornara desaconselhável tentar o parto normal. Eu estava realizando o sonho de ser pai de uma menina. Era um sonho, pois convivi com meninos por toda a vida, já que tenho 3 irmãos. Era a oportunidade de conhecer toda a beleza e graça de uma menina, e fui grandemente recompensado com a vida dela. Jane se desdobrava para cuidar de 2 bebês, um com 1 ano e 1 mês e outro recém-chegado. Eu já estava bem melhor e a vida seguia. No entanto, começamos a enfrentar algumas dificuldades de relacionamento,
por causa de diferenças na forma de pensar quanto à criação dos filhos. Como eu participei bastante da criação dos meus 2 irmãos menores, me sentia sabedor de tudo que se relacionava com a educação de filhos ainda pequenos. Achava a Jane ainda muito imatura e inexperiente com relação a isso. Afinal, ela não havia criado ninguém ainda, e eu tinha experiência de ter ajudado na criação dos meus irmãos menores. Eu achava que deveria socorrer os pequenos sem me preocupar com ela, pois ela já sabia se virar sozinha. Eu entendia que Jane tinha mais condições de se recuperar de qualquer mal-estar que viéssemos a ter no nosso relacionamento. Certamente mais tarde, quando eles estivessem crescidos, nós teríamos oportunidade para nos acertar, e Jane inclusive me agradeceria por eu ter feito aquilo tudo em prol dos nossos filhos. Já quanto às crianças, elas tinham que ser protegidas a qualquer custo, ainda que o custo fosse uma perda significativa na qualidade do nosso relacionamento como marido e mulher. Eu estava decidido a priorizar a paternidade em detrimento do meu relacionamento conjugal. Quando eu me assegurasse que já tinha feito todo o necessário por eles, então me voltaria para minha esposa. Apesar de minha forma equivocada de pensar, eu recebia elogios, pois um pai se dedicando aos filhos era algo raro. A maioria dos pais era acusado de ausente, enquanto eu era presente até demais para com os meus filhos, porém negligente com minha mulher. Apesar de tudo isso, eu orava pedindo a Deus que me desse sabedoria na condução da família, e Deus teve misericórdia de mim e me atendeu à oração. Certo dia, encontrei um amigo pastor que me disse estar fazendo um curso bíblico para avô. Achei interessante e quis saber mais. Ele esclareceu que o curso, na verdade, era destinado a pais, mas como ele já era avô, estava fazendo o curso nessa perspectiva. Ele me encorajou a fazer também esse curso bíblico sobre educação de filhos, mas como eu me considerava mais professor do que aluno, agradeci gentilmente a oferta. Na realidade, até fiquei um pouco ofendido, pois achei que ele poderia estar insinuando, com a sugestão do tal curso, que eu não soubesse educar meus filhos. Perguntei a Jane o que ela achava de fazermos aquele curso, esperando que ela me dissesse que seria desnecessário diante do vasto conhecimento que eu demonstrava ter. Mas ela me disse com toda a naturalidade: acho que devemos fazer. Fiquei um pouco decepcionado com a resposta dela, mas passei a considerar a hipótese de participar, principalmente por entender que eu, experiente educador de crianças, ao me reunir com outros pais, poderia compartilhar com eles a minha sabedoria. E não estou exagerando ao afirmar que eu pensava assim. O curso era promovido pela Universidade da Família, uma instituição brasileira que desenvolvia vários cursos voltados para a família, dentre eles o Educação de Filhos à Maneira de Deus. O curso era ministrado por um casal e consistia em 16 reuniões, uma por semana. Combinei com Jane que seríamos apenas ouvintes. Eu não queria ficar falando de nossa vida e da vida de nossos filhos, de modo a me comprometer de alguma forma. Eu queria somente ajudar, já que achava que não haveria naquele estudo nada que eu já não soubesse. Passou o primeiro estudo, o segundo. Tudo fortalecia a minha tese, mas então veio o terceiro estudo. Ele me quebraria por inteiro. A máxima do terceiro estudo era: se você quer ser um bom pai, seja um bom marido. Eu achava exatamente o contrário até aquele momento. O estudo me fez ver como o compromisso do marido deve ter prioridade sobre o de pai. E isso sem qualquer risco de abandono dos filhos, pois se tratava de priorizar o relacionamento conjugal e não de torná-lo exclusivo. Naquela época, Vitor era o pavor de todas as professoras das escolas secular e da igreja. Ele não atendia a ninguém, exigia ser ouvido e que suas vontades fossem feitas. Eu achava que aquilo tudo indicava o espírito de liderança e carisma do garoto. Mas o estudo me fez ver que se tratava apenas do resultado de uma paternidade centrada nos filhos e não em Deus. Eu estava pronto a fazer tudo o que fosse necessário para não deixar meu filho emocionalmente frustrado. Para isso, desrespeitava tudo e todos, pensando que assim estava ganhando a admiração da criança.
Vitor era um garotinho enorme, com muita autoconfiança e quase nenhum autocontrole, o qual era sempre aplaudido pelo pai insensato. Um outro estudo que me chamou muito a atenção foi o que perguntou aos pais que participavam do curso se eles tomavam decisões com relação aos seus filhos como uma reação à criação que tiveram ou com base em uma convicção diante da palavra de Deus quanto ao que seria o melhor a ser feito por eles. Claro que me apressei em afirmar que eu estava no segundo grupo, mas ao refletir melhor vi que não era bem assim. Quando criança, nos tempos de jardim de infância, minha mãe me proibiu de participar de qualquer passeio promovido pela escola, como citei no capítulo 1. Assim, meus coleguinhas iam a passeios no Jardim Zoológico, Fábrica da Coca-Cola, Fábrica da Quibon e voltavam trazendo os brindes que ganhavam. Eu ficava só olhando, morrendo de inveja. Além de tudo, ainda tinha que ouvir a zombaria dos meninos dizendo: "Você não foi, você não foi, você não foi." Eu ficava furioso com minha mãe. Ela, por sua vez, alegava questões de segurança para não permitir. Muitos anos se passaram e em certa tarde Jane veio me dizer que a escola em que Vitor estudava enviara um pedido de autorização para que Vitor fosse a um passeio que iriam promover. Não pensei duas vezes e disse a ela que era claro que iríamos assinar a autorização. Eu estava no quarto usando o computador quando Jane me perguntou isso. Assim que ela saiu do quarto, veio-me à mente a ideia de ligar para minha mãe e contar o fato. Liguei então. "Oi, mãe, tudo bem? A senhora não imagina onde o Vitor irá essa semana." "Sim, ele vai a um passeio na escola." Nesse ponto, minha mãe ficou transtornada com a notícia e tentava de toda forma me convencer do contrário. Foi então que a interrompi dizendo: "Mãe, no passado a senhora me proibiu, mas agora quem decide sou eu. Ele vai sim. Abraços, Deus abençoe a senhora." E desliguei. Acho que fiquei rindo desse fato pelo resto do dia. O doce sabor da vingança permaneceu nos meus lábios por um bom tempo, mas não demoraria a se tornar amargo. A data do passeio se aproximava e Jane veio me perguntar se eu já havia me informado junto à escola sobre o que o Vitor deveria levar. Tomei um susto, pois já não me lembrava mais do tal passeio. Foi então que me dei conta do que havia feito. Meu filho tão pequeno iria a um passeio que eu não sabia onde seria, nem com quem ou como. Senti-me um pouco desesperado com a atitude que tive, pois tomei a decisão não por ter avaliado todas as variantes que a questão envolvia, de modo a ter chegado a uma conclusão de que seria realmente bom para o Vitor participar do passeio. Eu decidi motivado apenas pelo meu desejo de vingança, em reação ao que minha mãe tinha feito comigo no passado, mas meu filho nada tinha a ver com aquilo. Pedi então perdão a Deus e também que guardasse meu filho durante o passeio que ele faria. Graças a Deus tudo correu bem e Vitor voltou são, salvo e muito feliz com a programação promovida pela escola. Eu, por minha vez, prometi a mim mesmo que não mais reproduziria aquele tipo de comportamento insensato. Enfim, eu poderia dizer bem mais sobre os temas abordados durante o curso, mas prefiro que sejam conhecidos com o tempo e dedicação que merecem, caso você venha a participar do mesmo. Na verdade, existem vários cursos bíblicos onde se busca conhecer quais os valores, princípios e normas para a educação cristã dos filhos, e você não precisaria fazer exatamente esse para obter tal instrução. Fato é que, a partir dali, passei a priorizar o meu relacionamento com Jane e a promover as mudanças necessárias no relacionamento com meus filhos. À medida em que eu ia mudando, Vitor e Gláucia mudavam também. Eu achava que tinha que descobrir como mudar meus filhos, mas descobri que quem precisava de mudanças era eu. As professoras ficaram impressionadas com o quanto Vitor melhorou no seu relacionamento com todos e me perguntavam o que eu fiz com ele. Eu respondia que com ele quase nada, mas comigo muito, pela graça de Deus. Fui tão abençoado com esse curso que o trouxemos para a igreja onde eu congregava, a Presbiteriana de Brasília. Começamos com reuniões nos lares e depois passamos a ministrar o curso como parte da escola bíblica dominical.
Foram 5 anos ministrando e sendo abençoado ao conhecer muitos pais e suas experiências de vida. Eu vivia procurando bons materiais bíblicos para as crianças. Na música, o que encontrava me parecia desconsiderar o potencial e capacidade intelectual das crianças. Tinha uma linguagem infantil demais mesmo para os pequenos. Entendi que não devia ficar apenas na crítica. Se eu era um compositor, então que me empenhasse por fazer algo que tivesse as qualidades que eu cobrava nos demais trabalhos musicais. Comecei então a compor músicas para crianças e fruto desse esforço surgiria o CD Criança Não É Brincadeira. Enfoquei temas que eu não via serem enfrentados, tais como o relacionamento das crianças com a televisão. Daí veio a canção TV Mania. Essa canção é pra você que fica o dia inteiro sentado com a boca aberta na frente de uma TV. Esse programa angelical acaba te fazendo mal. Todos os heróis da TV não tão nem aí pra você. E o desenho tão desanimado, TV a cabo e você todo acabado. Já não tem tempo de curtir o que Deus fez pra ti. Tanta mentira você vai ouvindo, tanta besteira você vai engolindo. O que vai ser quando crescer, se não falarem de Deus pra você? Essa canção é pra você que fica o dia inteiro sentado com a boca aberta na frente de uma TV. Esse programa angelical acaba te fazendo mal. Todos os heróis da TV não tão nem aí pra você. E o desenho tão desanimado, TV a cabo e você todo acabado. Já não tem tempo de curtir o que Deus fez pra ti. Tanta mentira você vai ouvindo, tanta besteira você vai engolindo. O que vai ser quando crescer, se não falarem de Deus pra você? E o desenho tão desanimado, TV a cabo e você todo acabado. Já não tem tempo de curtir o que Deus fez pra ti. Tanta mentira você vai ouvindo, tanta besteira você vai engolindo. O que vai ser quando crescer, se não falarem de Deus pra você? Tanta coisa pra fazer e você na frente dessa televisão, irmãozinho. Vamos lá, garoto! Outro tema que abordei foi a importância do exemplo dos pais no processo de educação dos filhos em exemplo de vida. Chegou a hora de você entender que eu vou crescer olhando para você. Cada atitude sua quero imitar. Mostra o caminho onde eu devo andar. Só não sei o que eu devo fazer quando você fica a me dizer. Aí, garoto, é o seguinte, papai não quer ver você mentindo, tá sabendo? Papai, telefone pro senhor. O quê? Não, diz que eu saí, diz que eu tô dormindo. Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver? Oh yes. Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver?
Fala de novo, hein, guri? Não quero mentir aqui em casa. Papai, telefone pro senhor. De novo pra mim? Diz que eu não estou, diz que eu viajei. Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver? Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver? Ô pai, vem aqui, eu não tô entendendo. O que eu faço quando as suas palavras não refletem o viver, hein? Vem cá que eu não tô entendendo direito. Vai, pode me dar uma explicação. Eu tô pronto pra ouvir, entendeu? Pai, o que eu devo fazer? O quê? Quando as palavras não refletem o viver? Oh yes! Pai, o que eu devo fazer? Quando as palavras não refletem o viver? Oh yeah! Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver? Oh yes! Pai, o que eu devo fazer quando as palavras não refletem o viver? E ainda o drama dos filhos de pais separados, que abordei na canção Coração Dividido. Não consigo entender o que ouvi com meus pais quando dizem que entre eles o amor acabou. Se sou fruto deste amor, será que também acabei? Sinto que parte de minha vida terminou. Insistem em me explicar, mas não posso entender. Dizem que quando eu crescer, tudo mais fácil vai ficar. Por que será que quando a gente cresce, o coração parece endurecer?
O curso bíblico do qual participamos e a experiência do CD com músicas para crianças nos dariam a oportunidade de identificar como os pais preferem o que mais gostam em detrimento daquilo de que as crianças precisam. A Universidade da Família oferecia outros cursos, como o direcionado ao relacionamento conjugal e finanças. Dentre os cursos oferecidos, o que recebia menor procura era exatamente o que tratava da educação dos filhos. Dentre os CDs que tínhamos, o que os pais menos compravam era o dedicado às crianças, apesar dos pedidos delas. Isso nos levava a dar de presente muitos desses CDs por ficarmos com pena das crianças. Parece que os adultos não consideram a importância do cuidado e ensino para os pequenos, bem como já se acostumaram a dizer não aos pedidos deles, mesmo os legítimos. Por trabalharmos em casa a maior parte do tempo, Jane e eu acompanhamos passo a passo o desenvolvimento de Vitor e Gláucia. Quando viajávamos, eles ficavam na casa dos avós. Eu considerava esse tempo como muito rico em oportunidade para eles, pois desenvolviam mais relacionamentos, comunhão e aprendizado com os avós, primos e tios. Eu passava mais tempo com Vitor, pois ele tinha muita energia e precisava de alguém disposto a realizar atividades variadas para gastá-la. Eu jogava bola com ele no quarto dele, brincava de luta, esconde-esconde e contava muitas histórias e histórias bíblicas. Jane acompanhava mais a Gláucia, que era doce e tranquila. Ela conquistava qualquer um em segundos. Loirinha, inteligente e muito falante, conseguia quase tudo o que queria quando não ganhava sem mesmo pedir. Não dava trabalho e assistia à nossa luta para controlar o irmão dela. Nossa brincadeira preferida com eles era de esconde-esconde, pois eu não precisava fechar os olhos para contar e eles se divertiam à beça me vendo passar pertinho deles, sem, no entanto, vê-los. Embora morássemos em um apartamento de 3 quartos, um dos quartos foi convertido em brinquedoteca e tinha até um escorregador dentro dele. E o nosso lazer de baixo custo não parava por aí. Um casal de amigos nossos, João Inácio e Ranuzzi, que moravam no Lago Sul, área nobre de Brasília, costumava viajar sempre nas férias de janeiro e precisava de alguém para ficar vigiando sua casa. Logo me voluntariei para isso e eles, muito gentilmente, confiaram sua bela casa aos cuidados de um cego. Eram nossas melhores férias, pois durante o dia eu ficava com as crianças na piscina e à noite contava histórias e assistia a filmes no belo home theater que havia lá. Se chovia, colocava os dois na banheira de hidromassagem. A infância era deles, mas Jane e eu nos divertimos muito também. Claro que Jane ficava apavorada vendo 2 crianças fazendo bagunça com um adulto cego. Na maioria das vezes tudo terminava bem. Mas em uma certa tarde quase acontece uma tragédia. Eu estava com Vitor e Gláucia na piscina sendo observado por Jane. Vitor saiu da piscina e Jane chamou Gláucia para que ela tomasse banho. Eles eram bem pequenos na época. Fiquei sozinho na piscina e algum tempo depois ouvi alguém entrando na piscina. Pensei que fosse Vitor brincando de esconde-esconde comigo, pois costumava ficar em silêncio para que eu o procurasse na piscina. Mas não era isso que estava acontecendo. As crianças entravam na piscina sempre de colete, mas Vitor, que havia ido tomar banho, voltou sem o colete e pulou na piscina e ia se afogando bem diante de mim. Jane percebeu a falta de Vitor, veio correndo, o viu debaixo da água e pulou de roupa e tudo para pegá-lo. Ele não chegou a beber muita água, mas se não fosse o socorro de Jane, não sei o que teria acontecido. Sei que crianças pequenas e um cego podem ser uma combinação explosiva, mas nos demos muito bem e sobrevivemos uns aos outros sem muitas escoriações. Houve exceções, como quando Vitor jogou uma lata de massa de tomate para eu pegar, mas como eu não entendi a brincadeira, fiquei com um galo enorme na testa. Em meio a muitas brincadeiras, eles iam crescendo, mas havia questões sérias a tratar, tais como a educação cristã deles. Jane e eu entendíamos que era tempo de priorizar a formação cristã dos meninos. Para isso, queríamos contar com o apoio da igreja onde congregávamos,
Mas isso não foi possível, pois naquela época, justamente o Departamento de Ensino Infantil passava por um período muito difícil. A responsável por ele disse a Jane que se as mães quisessem alguém para ficar com seus filhos durante o período da escola dominical, deveriam ser elas mesmas. Jane não tinha como atender ao que ela pediu, pois tendo 2 filhos para cuidar, se estivesse em uma sala com um deles, o outro estaria sem ela. Dessa forma, enquanto eu participava dos estudos bíblicos, Jane ficava correndo atrás das crianças pela igreja. Logo chegamos à conclusão de que não conseguiríamos contribuir de forma satisfatória para sanar os problemas com o ensino infantil na igreja em que congregávamos. E se fôssemos esperar que eles fossem solucionados, provavelmente quando isso acontecesse já haveria passado alguns anos da infância deles. Foi assim que, como comentei no capítulo 4, começamos a procurar uma igreja que tivesse um bom trabalho com as crianças. Ali passaríamos a congregar. A esposa de um presbítero da igreja em que estávamos enfrentava o mesmo problema e passou a levar seus filhos à Igreja Presbiteriana de Brasília. Aceitamos a sugestão dela, pela qual sou grato até hoje. Lá encontramos um ministério da infância muito bem estruturado. Fazia mais de 10 anos que a missionária Edaci M. de Camargo e Miriam Axelson Sanches vinham desenvolvendo um projeto com o importantíssimo apoio do Conselho da Igreja. A estrutura física, material e humana era fantástica. Vitor e Gláucia gostaram muito desde a primeira vez em que foram e não tivemos dúvida quanto a passarmos a congregar ali. Além das aulas regulares, havia acampamentos, acampadentros, quando as crianças acampavam na igreja ou na área da igreja, passeios, escola bíblica de férias, cantatas infantis, peças infantis e tudo isso feito com um padrão de excelência. A decisão de sair da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga se deu exclusivamente por causa do ensino para as crianças, embora até hoje eu ainda conviva com perguntas sobre se deixei a igreja por causa do pastor que a liderava na época. Tínhamos muitos irmãos e amigos ali. Toda a família da Jane congregava lá, mas precisávamos priorizar a formação cristã dos nossos filhos. Agradeço muitíssimo a Deus por ter nos conduzido àquela decisão. Ela trouxe maravilhosos frutos para a vida com Deus de Vitor e Gláucia. O tempo passava e com ele surgiu uma preocupação. As crianças frequentavam a UCP, União Presbiteriana de Crianças, até completarem 10 anos, mas somente ingressavam na UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, quando completavam 13 anos. Nesse intervalo ficavam um pouco perdidas dentro da estrutura da igreja, pois não eram mais crianças, mas ainda não frequentavam as programações dos adolescentes. Foi quando o presbítero Flávio Heringer e sua esposa Bianca tiveram a feliz iniciativa de criar a UPJ, União Presbiteriana de Juvenis. Tanto quanto o Ministério da Infância, a UPJ foi uma grande bênção. Quando digo que procuramos uma igreja para nos apoiar no processo de formação cristã das crianças, assim digo porque sempre consideramos que essa tarefa era nossa responsabilidade e procurávamos realizá-la da melhor forma possível, o que nos dava muita alegria e prazer. Em casa, realizávamos o culto doméstico com boa frequência. Eu contava as histórias da Bíblia praticamente todas as noites, na hora deles dormirem, assistíamos juntos a filmes e desenhos bíblicos, líamos a Bíblia juntos e aproveitávamos as coisas do dia a dia para comunicarmos a eles os valores do reino de Deus. Foi um tempo realmente rico e maravilhoso. Se as professoras e professores da escola bíblica tinham poucas horas para ensinar a eles, nós tínhamos muitas horas e queríamos aproveitar bem. Mas exatamente as igrejas que nos apoiavam na educação cristã das crianças seriam as que a ameaçariam. Isso aconteceu porque, após lançar o CD com músicas para crianças, eu era muito convidado para cantar durante os cultos matinais e escolas bíblicas dominicais. Visitar igrejas com nossos filhos ainda pequenos, no entanto, fazia com que eles se desacostumassem com a igreja onde congregávamos. A cada domingo, longe de nossa igreja, as crianças estranhavam o ambiente, aulas, professoras e tudo mais. Percebi que o melhor para nossos filhos era frequentarem uma mesma igreja de forma regular e contínua.
Por esse motivo, passei a recusar convites para cantar nos domingos pela manhã. Isso me trouxe um razoável desgaste com muitas igrejas, pois quando eu argumentava que não aceitaria o convite por estar priorizando congregar com os pequenos em nossa igreja, logo as pessoas contra-argumentavam que a escola bíblica na igreja delas também era muito boa para crianças. Algumas nunca mais voltaram a me convidar depois de minha recusa, baseada tão somente em argumentos sobre a importância de uma criança não ficar mudando de ambiente a cada domingo. Imagine o que seria uma criança mudando de escola a cada semana. Como igreja, temos o potencial de abençoar tanto quanto de prejudicar. Nesse caso, as pessoas que me queriam cantando, sem se preocupar se isso prejudicaria os filhos do cantor. Enquanto os pequenos não têm condições de decidir, somos nós os pais que tomamos as decisões por eles. E considerar o que eles nos dirão quando forem maduros, com relação ao que fizemos por eles nesse período, deve ser algo muito presente em nossas mentes.